tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o reino protista, mais específico os indivíduos das algas multicelulares, tá bem? Bom, aqui eu vou descrever algumas informações que vamos apresentar nessa aula, tá? O reino protista, as algas, características gerais, importância ecológica e econômica, reprodução, classificação, as algas multicelulares, e dentro dessa classificação a gente vai aprender um pouco sobre as clorofícias, as feofícias e as rodofícias, ok? Um pouco sobre as características gerais desses indivíduos. As algas, elas são seres eucariontes. Então, o que isso quer dizer? Que possuem um envoltório nuclear, a carioteca, que separou o material genético dos demais componentes celulares, tá bem? Então, diferente dos indivíduos procariontes, no qual o material genético fica espalhado pelo citoplasma, as eucariontes, elas apresentam a carioteca, esse envoltório nuclear, tá bem? São seres autótrofos, fotossintetizantes, clorofilados. Então, são indivíduos que não produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese e têm as clorofilas, tá bem? Todos os indivíduos desse reino, né, todos os indivíduos, as algas, apresentam clorofila A, tá? Vou mostrar para vocês nos próximos slides. E o que realiza, e uma das principais diferenciações dentre os indivíduos das algas é o pigmento, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. São indivíduos uni ou multicelulares, ou seja, são indivíduos que apresentam uma única célula ou duas ou mais células. São indivíduos avasculares, ou seja, não tem vasos condutores de seiva, semelhante igual as plantas têm, tá bem? Habitat. Elas podem ser encontradas no mar, na água doce ou em terra úmida. A maioria, né, desses representantes tem a parede celular formada por celulose, mas claro que tem outras substâncias, não somente a celulose. A gente vai observar também mais para frente. Apresenta substância de reserva energética, tem como amido, o paralamírio, a leucocina, manitol, laminarina. Então, são essas substâncias presentes como reserva energética. E apresenta o talo. O talo é uma estrutura, mas não é semelhante ao dos indivíduos do reino plantae. Por exemplo, você não pode confundir o talo da alga com o talo da couve, tá bem? O talo da alga é muito mais simples, não há diferenciação entre tecido e órgão, não tem raiz, não tem caule, não tem nada das estruturas semelhantes aos indivíduos do reino plantae, tá bem? Inclusive, a gente até colocou uma informação lá em cima que são seres avasculares, tá bom? Bem, agora a gente vai falar um pouco da importância ecológica e econômica das algas. As algas, elas são responsáveis por 70% da fotossíntese mundial, ou seja, a liberação de oxigênio para a atmosfera. Se a gente associar as algas mais as cianobactérias, isso representa 90% da fotossíntese que consegue produzir o oxigênio para a atmosfera. Aqui eu dei a informação da cianobactéria mais as algas e que estão presentes no fitoplâncton. O fitoplâncton é aquela parte superior, né, acima que as algas ficam na superfície da água, tá bem? As algas, cianobactérias. Agora falando um pouquinho do biofiltro. O biofiltro, as algas, elas absorvem os compostos nitrogenados que são excretados pelos animais para a produção da sua matéria orgânica. E aí, durante esse processo de fotossíntese, se libera esse oxigênio para o ambiente. Então,
quando elas absorvem esse composto nitrogenado que é excretado pelos esses animais, que eles excretam quando eles produzem sua matéria orgânica, as algas no processo de fotossíntese vai liberando o CO2 para o meio ambiente, tá bem? As algas, elas podem ser comestíveis, que no caso eu exemplifiquei aqui a laminária japônica, ou kombu. Eu vou exemplificar para vocês no próximo slide, vou apresentar uma imagem. E o kombu é uma alga verde multicelular que reveste as peças das comidas japonesas, tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. As algas são ricas em sais minerais, vitamina A, C e complexo B. Então, com isso, eles conseguem extrair das algas, né, as vitaminas e pode até ser complemento alimentar. As algas também podem ter a substância do agar-agar, que é o componente da parede celular. O agar-agar, o AGA, ele é muito utilizado nas pesquisas científicas e na produção de medicamento, principalmente na parte microbiológica, tá bem? Quando o pessoal vai trabalhar com fungo, bactéria, então eles conseguem realizar o crescimento desses fungos e bactérias nesse meio que é o AGA. Esse meio ele pode ser enriquecido com alguma outra substância, mas se utiliza muito no meio científico para o crescimento desses micro-organismos, tá bem? A carragenina é um polissacarídeo também que está presente, é uma substância da parede celular desses indivíduos. E a carragenina está responsável, eles também conseguem extrair das algas, e quando eles colocam junto com o alimento, para dar a coloração dos alimentos, uma textura mais espessa na alimentação, nas bebidas, tá bem? E a algina também é na mesma situação, semelhante à carragenina, mas a algina eles utilizam ela mais para dar textura de gel. Vão triturar e aí coloca junto com o alimento, outras substâncias para dar aquela textura gelatinosa, tá bem? Bom, aqui eu consegui colocar os exemplos para vocês, então deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho o kombu, né, aquela alga verde multicelular, no qual enrolam as peças as peças da comida japonesa. O agar-agar, no caso o aga, né, que eu não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui tem uma placa de Petri, aí dissolvem, né, o aga, forma essa parte mais amarelinha aqui, ó, é onde que coloca o fungo, a bactéria que quer fazer o estudo, e esse fungo, essa bactéria cresce alimentando, né, tendo como nutriente esse água. E aqui a carragenina, que é de uma alga vermelha, ela é triturada, né, essa substância ela vira um pozinho, e ela pode estar, né, um componente nos alimentos, com a coloração dos alimentos, a textura mais espessa, tá bem? Não sei se deu para observar aí nas imagens. Bom, eu estou deixando aqui uma recomendação de leitura. Esse texto eu vou deixar disponível junto com o PDF dos exercícios. As algas de lagoa podem ser superalimentos do futuro? Foi publicado dia 13 de fevereiro desse ano, então está bem fresquinho. E está disponível no site da BBC, tá? Mas também vou deixar disponível, igual eu falei para vocês, no PDF do exercício. Reprodução. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução desses indivíduos. No caso aqui eu vou descrever a reprodução tanto dos unicelulares como dos multicelulares, tá? Então, a gente realiza o processo iniciar aqui informando as informações do processo da reprodução assexuada. A reprodução assexuada não ocorre troca de material genético, apresentando os indivíduos, eles apresentam o mesmo material genético dos indivíduos de origem, tá bem? Então, não tem troca de material,
É praticamente um clone, tá? As algas unicelulares têm o processo de divisão binária, cisparidade, vou mostrar para vocês no próximo slide. As algas multicelulares, elas apresentam a estrutura especializada, a zoosporia, e reprodução sexuada, quando ocorre troca de material genético. Então, aqui, os indivíduos já realizaram essa troca de material genético. Então, eu tenho as algas unicelulares com a fusão de 2 indivíduos e as algas multicelulares com a alternância de gerações. Então, vou começar com a reprodução assexuada. As algas unicelulares têm a divisão binária, divisão simples e cisparidade. É tudo, 3 nomes para tudo a mesma coisa, tá bem? Então vamos lá. Eu tenho um indivíduo, ele consegue duplicar suas estruturas. Repara, né, que tem a formação de um novo flagelo. Aqui é a divisão das suas estruturas. E aí tem a formação de um septo. E após a formação desse septo, esses indivíduos conseguem se dividir. Então, esses 2 indivíduos, eles têm o mesmo material genético do que esse indivíduo de origem, tá bem? As algas multicelulares, igual eu falei para vocês, realiza o processo de zoosporia. A palavra quase não sai. E aí, esse indivíduo adulto, ele tem, tá vendo que tem mais de uma célula aqui? Então, multicelulares, né? Essa célula, ela consegue se modificar, ela se modificando até como os flagelos aqui, ó. Ela consegue sair desse indivíduo, tem a formação do zoosporo. Esse zoosporo, ele consegue fixar em algum ambiente que ele observa né, para ele se desenvolver. Então, ele fixou nesse ambiente, aí forma um indivíduo jovem, realiza seu desenvolvimento, forma um indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto pode novamente ter uma célula modificada, formar o zoosporo, esse zoosporo se fixar em algum ambiente favorável, forma um indivíduo jovem, e o indivíduo jovem se desenvolve em forma de indivíduo adulto, tá bem? E assim continua o ciclo. Reprodução sexuada, agora dos indivíduos das algas unicelulares. Então, eu tenho a fusão de 2 indivíduos. Vamos observar aqui. Vamos começar o ciclo através desses 2 indivíduos aqui, ó, dessas 2 alguinhas aqui. Ó. Então, eu tenho 2 indivíduos haploides. O que são os indivíduos haploides? São os indivíduos que apresentam cromossomo simples. Tá bem? Então, esses indivíduos haploides, que são N, eles se juntam, eu tenho uma união sexual. Com essa união sexual, eu tenho uma fusão do citoplasma. Então, aqui ele já ocorre uma troca de gametas, uma troca de material genético. E com essa troca do material genético, eu tenho uma fusão, eu tenho a formação de um zigoto. A formação desse zigoto, esses 2 indivíduos que eram N, eles formam o zigoto 2N, tá? Então, N mais N, 2N. Só que esse zigoto ocorre um processo de divisão celular, que no caso é a meiose. Então, como ocorreu essa divisão celular, tudo que estava 2N aqui vai se formar N agora, tá bem? Então, tudo que era diploide vai passar a ser haploide novamente. E aí ocorre-se as divisões celulares, a formação dos indivíduos e a liberação desses indivíduos. Esses indivíduos jovens, eles se envolvem e formam os indivíduos adultos. 2 indivíduos adultos haploides, eles têm a união sexual, a função do citoplasma, a formação do zigoto, divisão celular por meiose, ocorrem essas divisões, formação dos indivíduos jovens, formação do indivíduo adulto, tá bem? E assim continua o ciclo. Agora falar um pouquinho da reprodução sexuada, só que agora das algas multicelulares, alternância da geração. As alternâncias de gerações, a gente vai dar um exemplo agora do ciclo da uva SP, que é uma alga verde multicelular.
Então, a gente vai iniciar o ciclo através dessas duas algas aqui, que é bem semelhante ao ciclo anterior que eu já tinha colocado para você. Essas duas algas, esses dois indivíduos aqui, eles vão se unir, né? Tem a união dos gametas, a união desses indivíduos. Com a união ocorre-se a fecundação, formação do zigoto. Então, esses dois indivíduos aqui, ó, são haploides. Lembra lá que eu coloquei para vocês que os cromossomos eles estão simples? Então, são N indivíduos haploides e forma zigoto, que é 2N. Com a formação do zigoto, ocorre-se uma divisão celular, só que agora a divisão celular é por mitose. Então, só vai tendo a multiplicação dessas estruturas, vai desenvolvendo essa estrutura. Então, do zigoto, vai ocorrendo divisão celular de mitose, vai ocorrendo a divisão celular, mitose, e forma o esporófito. No esporófito tem uma estrutura que chama esporângio. No esporângio ocorre esse processo de meiose. Então, no esporângio já tem um processo de meiose. Então, o esporófito, que era 2N, vai liberar zoosporos, que são N. Então, esse esporângio, ele consegue já liberar o zoosporo já com cromossomo simples, tá bem? Esses zoosporos, eles vão do zoosporo até a próxima estrutura que ele vai desenvolver, que é o gametófito, ocorre esse processo de mitose. Então, no processo de mitose, do zoosporo formando o gametófito. Aí, aqui já tem a formação do gametófito feminino e do gametófito masculino. No gametófito tem a estrutura que é o gametângio. O gametângio, ele é responsável por quê? Para quê? Para fazer a liberação de gametas. Então, o gametófito feminino vai liberar gameta feminino, o gametófito masculino vai liberar gameta masculino. Essa estrutura é N, então logo não tem processo de divisão celular aqui, então vai liberar gametas N, tá vendo? Gameta feminino N, gameta masculino N. Esses gametas, eles vão se juntar novamente, fazer a união dos gametas, fecundação, zigoto, processo de mitose. No esporófito, aí sim aqui tem o processo de meiose. Então, o esporófito, que era 2N, vai liberar o zoosporo, que é N. Isso é uma informação que tem que ficar bem fresca e atenta, tá? Bom, e assim continua o ciclo da reprodução sexuada. Vamos para o próximo slide. Classificação. A principal característica utilizada para a diferenciação dos tipos de alga é a presença e o tipo de pigmentos fotossintetizantes. Então, aqui eu vou só exemplificar as algas unicelulares. Eu tenho as eugênias, que tem a presença de clorofila A mais a clorofila B. As dinoflageladas, que são as algas unicelulares com clorofila A mais a clorofila C. E as diatomáceas, que são as algas unicelulares com clorofila A e clorofila C. Então, se vocês repararem, as dinoflageladas com as diatomáceas, elas apresentam a mesma clorofila, né? Clorofila A e a clorofila C. Então, com certeza tem outras características que diferenciam elas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as clorofícias, que são as algas verdes, que tem a presença da clorofila A mais a clorofila B. As rodolfícias, que são as algas vermelhas, que tem a clorofila A e a clorofila D. E as feofícias, que são as algas pardas, que tem a clorofila A mais a clorofila C. Então, igual eu comentei com vocês no início do slide, as algas, elas apresentam a clorofila A, tá bem? As clorofícias. As clorofícias, as algas verdes, são unicelulares ou multicelulares. Multicelulares, eu já até dei um exemplo da uva-SP no ciclo da reprodução sexuada. O pigmento fotossintetizante, eu tenho a clorofila A e a clorofila B, no qual a clorofila A ela é predominante, então trata a coloração das algas verdes. A maior parte é aquática e
comestíveis, igual eu dei o exemplo do kombu um dos primeiros slides, apresentando para vocês a alga que reveste a peça da comida japonesa, tá bem? As feofícias, ou algas pardas, elas são multicelulares ou flutuantes, multicelulares lembrando que são 2 ou mais células, marinhas, tem a formação dos kelpis, que são algas de grande porte da costa fria e temperada dos continentes. Essas algas elas podem chegar a 60, 70 metros de comprimento. Então, para pensar que são indivíduos avasculares muito simples, né, com as estruturas muito simples, e consegue chegar a 60, 70 metros de comprimento, é muita coisa, né? Comparado com sei lá, com algum indivíduo bem simples, eu posso colocar tão irrisoriamente as briófitas, mas enfim, que são indivíduos avasculares, chegar a 60 metros de comprimento é muita coisa. O pigmento fotossintetizante clorofila A e a clorofila C, que tem a presença de pigmentos de carotenoides e fucoxantina. A reserva energética de laminarina e manitol. Na parede celular é composta por celulose, mas também tem a algina, igual eu comentei com vocês anteriormente. E também faz parte da composição de fertilizante agrícola, o adubo, né? Que favorece o solo, né? Enriquece o solo para o crescimento das plantas. O próximo. As rodopícias, ou as algas vermelhas. As rodopícias, elas são multicelulares, marinhas. O pigmento fotossintetizante, a clorofila A e a clorofila D, que tem a presença do pigmento da ficocianina e da ficoeritrina. Algumas acumulam carboidrato de cálcio, então elas ficam semelhantes aos corais, aquela textura rígida, né? Fica mais petrificado, vamos colocar assim. A parede celular já é composta por água e a carregenina, igual eu comentei com vocês, do água do meio de cultura microbiológico, né? Relembrando, e a carregenina da coloração. E também faz parte da composição de fertilizante agrícola. Então, pode ser triturado para melhorar o solo, né? Enriquecer o solo para o desenvolvimento das plantas. Bem, aqui eu exemplifiquei. Aqui para vocês tem uma alga verde, 2 algas pardas e uma alga vermelha. Só para exemplificar mesmo, para vocês verem as carinhas delas. E aqui um resumo das algas pardas, das algas vermelhas e das algas verdes. Se vocês quiserem, enfim, tirar foto, pintar, fiquem à vontade. E aqui, para finalizar, eu coloquei um mapa de conceito que está disponível no livro do Amabis, né, de biologia. E eu gosto muito dos fluxogramas, então para ajudar a memorizar, a entender, né, com mais praticidade, enfim, eu gosto muito. Então, aqui é só se vocês seguir as setinhas. Aqui eu fiz uma alteração, porque no mapa de conceito eu estava equivocado, mas agora está tudo certinho. Então, aqui eu tenho as algas. As algas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares. Seu corpo é chamado de talo, que é constituído por células eucarióticas. A maioria das algas tem parede celular, cloroplasto, e assim vai seguindo as setinhas. Aqui tem todas as informações relacionadas às características gerais que eu citei para vocês. Aqui tem as informações da reprodução. E aqui só falando, né? Exemplificando os filos, tá bem? Bom,
isso, aqui está as referências da aula. E eu espero que tenha gostado, tá bem? Bons estudos, gente!